Que a paz do Senhor repouse sobre sua vida, sua casa, sua família e tudo que você estiver fazendo. Amém? Antes de começar, vamos fazer duas perguntas. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Massa. E você, sendo discípulo de Jesus, você tem uma missão, certo? Entende isso? Amém? Então vamos à palavra. Vamos compreender qual é essa missão. E o que é compreender a missão? Compreender é o ato é a ação de incluir, de estar englobado, de estar incluído, de fazer parte. Então, você compreendendo a missão, logicamente você está fazendo parte da missão, você está integrado na missão, você está englobado com essa missão. Amém? Vamos partir de dois princípios, dois diálogos. Amém? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Vamos começar a compreender a missão a partir de dois diálogos. O primeiro diálogo é entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. Amém? Abriu aí? Curve sua cabeça novamente, feche seus olhos. Pai, diante de nós está a tua palavra, já revelada. E obrigado, Senhor, pelo teu Espírito em nós. O teu Espírito que nos convence e que teu Espírito traga, Senhor, uma nova instrução nesta noite. Nós possamos aprender algo mais contigo, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Malaquias, capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte. Deus vai dizer o seguinte: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia, amei Jacó. Mas rejeitei Esaú, transformei as suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Amém? E o outro diálogo vai estar em João, capítulo 21. Amém? O segundo diálogo já é entre Jesus e um dos seus discípulos, Simão Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ou entristecido em algumas versões, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa lhe vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém? O que nós temos aqui? O que é que o texto nos apresenta? Dois diálogos. O primeiro diálogo entre Deus e o seu povo. E Deus declara o amor que ele tem para o seu povo. De que forma? Eu sempre os amei. Malaquias capítulo 1, 2. Deus diz: eu sempre os amei. E o povo pergunta, né?
povo pergunta, acho que não entendeu, como Deus, pergunta a Deus, como podemos saber que tu nos ama? Eu já compartilhei esse texto com o Nilton, com o pessoal da célula, e eu vejo que a missão ela tem uma prova de amor. E Deus, ele declara o amor primeiro. E uma vez que Deus declara o amor primeiro, o povo, tomado de uma cara de pau tamanha, vira para o próprio Deus, que declarou amor a eles, e pergunta, como nós podemos saber que o Senhor nos ama? E Deus diz, Jacó e Esaú eram irmãos. Eu, todavia, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Aí vamos para o segundo diálogo. Qual é o segundo diálogo? O segundo diálogo é a prova manifesta do amor de Deus na terra. Quem é essa prova do amor? Jesus. Deus tanto amou que ele manifestou o seu amor e entregou o seu filho por mim, por você, por todos nós. E uma vez entregue Jesus, o que foi que ele fez? Jesus ele foi obediente até a morte de cruz, todo mundo já sabe. E esse segundo diálogo, Jesus ele deu uma missão para todos os seus discípulos. E nós vamos entender essa missão na perspectiva de Simão Pedro. E para nós entendermos melhor, ou compreendermos a missão na perspectiva de Simão Pedro, nós precisamos voltar um pouco à história de Simão. Voltar como? Vamos lá, quem era Simão Pedro? Simão Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Isso vai estar em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus passava pela margem do mar da Galileia e encontrou Simão Pedro no seu barco, aprontando as redes, que ele já tinha voltado de uma pescaria, e Jesus chamou e fez o seguinte convite: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Então todo mundo compreendendo até aí essa parte? Vamos seguir, vamos avançar. E quando Jesus chamou a Pedro e disse, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. E continuou. Aí no capítulo 21 do João, ele vai fazer a seguinte narrativa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Vamos lá. Depois de quê? Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha vencido a morte, já tinha ressuscitado e já estava ressurreto visitando os seus discípulos pela terceira vez. Por que terceira vez? A primeira vez estavam apenas 10 dos 11 discípulos. Tomé não estava. Tomé, os outros 10 estavam trancados, estavam de portas trancadas, com medo dos judeus, e Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. E nesse momento que Jesus apareceu, ele disse o seguinte, soprou sobre eles o Espírito e disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Esse foi o primeiro encontro de Jesus ressurreto com seus discípulos. O segundo encontro, estavam novamente todos juntos. Olha o segredo que é estar todos juntos. Estavam todos juntos novamente e Pedro, e dessa vez Tomé também estava. No primeiro encontro Tomé não estava. E um detalhe no primeiro encontro é que Jesus apareceu e disse, olhem minhas mãos, toque ao meu lado e veja que sou eu. E Tomé, sem mesmo ter percebido essa manifestação de Jesus, quando retornou à casa, os discípulos disseram, olha, o mestre esteve aqui. Aí Tomé, se eu não ver as mãos dele, se eu não tocar no lado dele, eu não creio que é meu mestre. Aí eu parei estudando essa palavra e entendi que Tomé, por muitas vezes nós tínhamos aquela injustiça de dizer que Tomé não tinha fé. Mas a fé é oposto ao medo. Enquanto os outros 10 estavam trancados com medo, Tomé foi o único que saiu. O único que não tinha medo dos judeus. E uma vez sem esse medo, e disse, olha, eu tanto não tenho medo que qualquer um que chegar aí e dizer que é Jesus, eu não vou acreditar não. Se você disser que é Jesus, ele fala, peraí, para ele dizer que é meu mestre,
Ele vai ter que me mostrar as marcas e eu vou ter que tocar. Só assim eu crerei. Na segundo encontro, Jesus, novamente, Tomé já estava. Jesus chegou, Pai seja convosco, e chamou Tomé. Tomé, venha. Veja minhas mãos e toque. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós aqui hoje. Nós não vimos Jesus. Nós não caminhamos com Jesus. Nós não pegamos o ensinamento de Jesus direto dele. E nós cremos. Cremos que? Cremos que somos discípulos de Jesus e cremos que recebemos uma missão de Jesus. Amém? Então vamos seguir. Esse foi o segundo encontro. E o terceiro encontro já foi novamente no Mar da Galileia. Estavam todos reunidos e apareceu Jesus novamente. Nesse encontro estavam 7 dos 11 discípulos. E um desses 7 foi Simão Pedro e Tomé, de novo. E Simão Pedro, no versículo 13, ele vai dizer, vou pescar. Aí eu parei novamente e parei. Disse, rapaz, é uma coisa tão simples, uma atitude tão simples, só que não é tão simples como imagina. Por que essa decisão de Pedro em voltar a pescar não é uma decisão simples? Porque se você olhar em Lucas capítulo 5, vai narrar uma pesca abundante. Essa pesca abundante ocorreu no Mar da Galileia. E quem estava no Mar da Galileia? Pedro, Tiago, João, Jesus e os outros discípulos. E em Lucas capítulo 5, vai estar lá a partir do versículo 4, Jesus, a multidão apertava de todos os lados e Jesus subiu em um barco. E de quem era esse barco? Esse barco era de Simão Pedro. Jesus subiu deste barco, se ateve a ensinar a multidão. Depois que Jesus ensinou a multidão, ele virou para os seus discípulos e disse, vamos às águas profundas. Virou para Pedro, vamos para as águas profundas. E de lá ele disse para os outros, lançai as redes. Eles lançaram as redes. O que foi que ele respondeu para Jesus? Jesus, trabalhamos a madrugada inteira e não pegamos nada. E Jesus novamente disse, lance a rede novamente. E o que foi que ele respondeu? Olha, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. E pela palavra de Jesus, os discípulos lançaram a rede. Aonde eles estavam? No Mar da Galileia. Lançaram a rede veio tão cheia ao ponto de se arrebentar. Então, como a rede estava arrebentando, eles precisaram de socorro para que o barco não afundasse com tamanha abundância de peixes. E devido a essa abundância de peixes, essa pescaria abundante, o que foi que Pedro disse? Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou o pecador. Eu não mereço essa graça. Afaste-se de mim. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Calma-te. De hoje em diante, serás pescadores de homens. Mais uma vez, Jesus o chamou. Mais uma vez, Jesus o comissionou. E mesmo assim, chegando aqui em João 21, ele parece não ter entendido isso. Então, se Jesus o chamou, se Jesus o comissionou, em João 21 ele disse, vou pescar. Então, esse vou pescar, diante dos últimos acontecimentos, não é uma simples atitude de pescar. É uma atitude de dizer o seguinte, eu não compreendi a missão. Jesus, para mim, essa missão de Jesus não vai dar certo. Isso eu estou parafraseando, mas para que se você entenda. E ele dizer que vou pescar é dizer o seguinte, eu vou voltar a ser quem eu era e vou voltar a fazer o que eu fazia. Neste ponto, a missão deixou de ter significado para Pedro. E o que é que nós vamos, qual é a aplicação prática que nós temos hoje, trazendo para nossas vidas hoje? Jesus lhe chamou, Deus sempre lhe amou, você sabe de onde você veio, você sabe o que o Espírito Santo tem lhe transformado, mas se você se envolver em questões, se você desviar os olhos da missão, vai chegar o momento da caminhada que você vai dizer, para mim não dá. Eu vou voltar
a ser o que era. Não é voltar ao passado simplesmente por voltar. Que o passado ele precisa ser visitado, mas em quais momentos? Para você olhar o passado e dizer, olha, no passado eu cometi esse erro. Hoje a situação se repete. Então, se no passado eu cometi esse erro e eu aprendi, hoje eu vou fazer diferente. Essa é a primeira lição. Mas o que eu estou falando de voltar ao passado é voltar a ser quem você era antes de Jesus. E o que é que leva a pessoa a voltar? O que levou Simão Pedro a voltar a ser o que era? Muitos vão dizer, ele tinha ainda o barco ainda no cais. Ele tinha vários barcos. Ele tinha uma segurança. Ele tinha o que fazer sem Jesus. Então, com Jesus ou sem Jesus, com Jesus vai dar certo, vai. Mas se eu achar que não vai dar certo, ó, sabe de uma? Essa questão de missão é a maior roubada. Porque se Jesus chamasse Pedro e dissesse, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Vai acontecer isso. Se Jesus explicasse tudo isso e dissesse, Pedro, siga-me. Ele ia dizer, rapaz, pensando bem, olha, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Rick. Rick vai para uma missão. Amém? 5 meses, não é? Ele foi avisado do que vai acontecer lá os 5 meses? Não. Se disser a ele, olha, nesses 5 meses você não vai, a oferta dos irmãos vai ter mês que não vai chegar. Você não vai ter dinheiro do hambúrguer. Você não vai ter dinheiro, não vai ter. Ele vai dizer o seguinte, vou ou não vou? Mas se ele tiver a compreensão da missão, eu vou. Por quê? Porque o material é material. Perece. Qual é a garantia? A garantia é a que Jesus deu. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Eu transformarei a sua vida. Eu vou transformar você. Não pelo que você tem, mas pelo que a minha graça vai te transformar. A minha presença vai te transformar. Então, não é o que fez Pedro, Simão Pedro, voltar, foi simplesmente ter aonde ficar. Ter para onde voltar. Ter o barco lá. Então, se envolver em questões, quais são as questões? Método A funciona. Método B não funciona. Na minha célula eu fiz isso, e não deu certo. Na minha célula eu fiz isso, não deu. É como se você dissesse, eu pesquei a noite toda, não deu nada. Eu não vou para a igreja, por quê? Porque irmão veio de amarelo. E eu não gosto de ver, é inadmissível alguém chegar no domingo à noite de amarelo. O que é que isso tem a ver com a missão, meu irmão? Nada. Então, se você continuar se envolvendo em questões que nada tem a ver com a missão que lhe foi dada, você vai perder o foco. Vai voltar a ser quem era, vai deixar Jesus, vai deixar a missão de Jesus e vai continuar. Aí eu faço mais uma pergunta. Você foi inserido na missão. Amém? Dentro da missão você tem um significado, você tem uma relevância e você tem para onde ir. Fora da missão, quem é você? Fora dos planos de Deus, quem é você? Fora do que Deus escreveu para você, o que você vai fazer? Pedro tinha um barco. Tinha um barco. E vamos continuar no João 21, ele vai dizer o seguinte. Eles foram pescar e Jesus estava a 90 metros da margem quando eles voltaram. 90 metros aconteceu um diálogo e Jesus disse, senhores, meninos, rapazes, você tem o que comer? E eles deram um simples não, frio, disseram não. E Jesus de cara disse, lancem a rede à direita do barco. E eles lançaram a rede à direita do barco. E puxaram a rede cheia de peixes. E vieram para as margens. Qual é a lição que Jesus nos traz? Você já fez de tudo aos seus olhos. Você já tentou de várias formas. Já orou de joelho no milho de madrugada. Já plantou bananeira. Já orou grudado na parede. Fez de tudo. Mas não deu certo. O que é que Jesus ensina? Faça diferente. Como fazer diferente? Escute, ouça,
o comando de Jesus. Lance a rede do outro lado. Faça de outra forma. A forma que você queria fazer, da forma que você estava fazendo, não deu certo. Então faça de outra forma. Lance a rede à direita. E qual foi o resultado dessa pescaria? Eles trouxeram a rede cheia de peixes, 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu, nem ameaçou arrebentar. E quando chegaram à margem, lá no barco mesmo, o discípulo amado, que foi João que escreveu o texto, que fez o relato, quando aconteceu aquela pesca abundante, ele gritou: é o Senhor. E correu. Até esse momento, os discípulos não tinham reconhecido que era o Senhor. Por quê? A missão ainda não tinha sido consolidada neles. Então, eles não tinham consolidado. Quando teve a pesca abundante, o discípulo gritou: é o Senhor. Por que é o Senhor? Porque essa situação já aconteceu. Já aconteceu onde? No Mar da Galileia. Onde nós estamos, no Mar da Galileia. Olha, você estava aqui também. Estava no seu barco, sim. A gente passou a madrugada, não pegou nada. Nada. Nem uma piabinha. Né? Que nem aquela pescaria da rede. Um dia todo sem pegar nada, né? O que pegou, devolveu, porque estava pequeno. Mas pegou nada. E Jesus disse: lance a rede do outro lado. Faça diferente. Tente outra vez. E teve uma pesca abundante. E quando eles chegaram à margem com esses 153 grandes peixes, Jesus já estava à margem com a fogueira, com pão e com peixes. E disse: traga o que vocês trouxeram para acrescentar aqui. Qual é a lição? Aí você se pergunta: quem Jesus quer resgatar não está aqui. Eu, no meu quarto, eu posso ter a presença de Deus. Mas o que é que Deus quer? Qual é a missão que você recebeu como discípulo? Fazer discípulos para acrescentar aos que já estão aqui. Por isso que Jesus disse: traga o que você pescou para acrescentar aqui. Acrescentar. Somar. Isso remete à abundância. Nós, como estávamos no Folhinha Verde, tinha um painel grandão e bem no canto tinha um alvo. Rumo a quantos discípulos? Quantos discípulos? 1000 discípulos. Eu conversando um dia com o Felipe, brincando, disse: olha, vamos fazer nesse terreno grandão aí. Deus nos abençoar, nós vamos construir um prédio para umas 2.500 pessoas. Ele disse: porque 1000 são discípulos. E os outros 1.500? Não, a gente vai ajeitando aí. Vai agregando, Deus vai mudando, Deus vai transformando. Mas qual é a missão do discípulo? Fazer novos discípulos. Essa é a missão principal. Então, tendo entendido essa missão principal, chegamos a esse diálogo entre Jesus e Simão Pedro. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E negou de verdade. Não conheço. Intenso. Pedrão é intenso. Tem gente que chama de Pedrão. De Pedroca. Pedro. Intenso. Na hora de negar Jesus, ele negou com força. Não conheço. Não sou um deles. Não. E na hora de afirmar o amor, da mesma forma. Com intensidade. Simão Pedro, você me ama mais do que esses? Simão Pedro responde: Senhor, eu te amo. Sabes que eu te amo. Então cuide dos meus cordeirinhos. O que é cuidar? Cuidar é a ação de tratar, zelar, preparar, dar atenção, notar, manifestar interesse. Tratar, cuidar, manifestar interesse em quem? O mundo está repleto de maldade. A sociedade está caminhando para um caminho que só Deus tem misericórdia. A terra precisa de amor. E quem vai manifestar o amor? Quem tem amor? Os discípulos. Somos nós. Então, se você notar, muitas vezes você chega em um restaurante, tem pessoa que passa pedindo, ele precisa ser notado. E ninguém nota essa pessoa necessitada.
Seu vizinho tem uma necessidade, você não notou que ele tem uma necessidade, que ele tem uma urgência. Às vezes você vai no transporte público com uma pessoa cabisbaixa, triste, e você não percebe que ela precisa, às vezes, de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra de vida. E quem tem essa palavra de vida? Os discípulos de Jesus. Qual é a missão do discípulo de Jesus? Gerar discípulos, gerar vida, cuidar, tratar, notar. Essa é a missão. Não é se envolver com questão de grupo A faz, grupo B faz. Não, deixa isso para lá. Cuidar não é convencer. Convencer o irmão do pecado é função do Espírito Santo de Deus. Essa é a função do Espírito Santo, convencê-lo do pecado. Mas o irmão não para de pecar, meu irmão, o problema não é seu. O problema é do Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado. E qual é a sua função? Cuidar dele, notar ele, abraçar, acolher, para ser melhor. E essa foi a primeira resposta. A segunda resposta, Simão Pedro, tu me amas? Se você me ama, pastorei as minhas ovelhas. Pastorear é guardar, proteger, conduzir, guiar, orientar. Orientar. Se a gente for viajar um pouquinho de volta para Mateus capítulo 28, Jesus diz: eis que todo poder me foi dado nos céus e na terra, e eu digo a vocês, ide por todo mundo. Fazer o quê? Vamos lá? Mateus 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? É isso. Mas ele disse o quê? Façam discípulos, batizem os discípulos e ensinem os discípulos. Três missões. 3 tarefas. Simples, básica e fácil. Por que simples, básica e fácil? Porque Jesus garantiu. Enquanto vocês tiverem isso, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você vai fazer todo esse trabalho, mas não é sozinho. O trabalho de convencer o irmão é do Espírito Santo. O trabalho de guardar você, o irmão, é de Jesus. Ele vai estar com você. Ele estará com você todos os dias. E por fim ele faz a terceira pergunta. Você me ama? E Pedro, triste, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá uma resposta que muitos líderes já piraram. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu já vi o pastor ler esse texto aqui, chega os olhos brilham. Por quê? Quando ele lê que cuide das minhas ovelhas. Quem disse isso? Quem disse isso? De quem são as ovelhas? Amém, meu irmão. Olhe, qual é o trabalho? Cuide das minhas ovelhas. De quem são as ovelhas? De Jesus. De quem é a missão? De Jesus. Você é discípulo de Jesus. Qual é a sua função? Cuidar, ensinar, tratar, notar e abençoar. Com tudo isso, com Jesus incluído. E o Espírito Santo ajudando você e o irmão que você está ajudando. E mesmo assim, muitos ainda não compreenderam qual é a verdadeira missão. E nós temos o resultado. Quando Pedro entendeu essa missão, os relatos seguintes vão mostrar, isso já está em Atos, ele vai dizer o seguinte: estavam os 10 reunidos e Pedro entendeu. Como diz a música, afundou os barcos no cais. E sabe de uma? O próprio Jesus disse: hoje você faz a sua vontade. Hoje você faz o que você quer. Mas chegará um tempo que você vai estender a sua mão. Vão te vestir e vão te levar para onde você não quer. O que é que isso significa?
significa dizer que hoje a sua vontade prevalece, mas chegar um tempo, quando você entender a verdadeira missão que você tem, a sua vontade pouco vai importar. O que vai fazer sentido para você é glorificar a Deus. De que forma? Ah, você vai morrer, mas é para a glória de Deus? Estou aqui.